Ai, qual rede será? Tá aqui. Vamos tentando aí a conexão. Já entramos. Você sabe dizer se estava no 5G ou 2.4? Sabe não? 2.4. Vamos lá. Estou com outro aparelho, agora um tablet. Talvez a imagem não esteja tão boa, mas isso é o que não importa. Todo mundo me vendo normal, todo mundo ok, não é mesmo? É, agora tá normal até. Acho que vai dar, olha aí. Eu acho que agora vai dar. Tá diferente. Vamos lá, vamos lá. Nossa amiga, nossa colega Bárbara Bastos, dentista. Voltei. Ah, agora deu certo. Apareceu eu aí? Deu certo. Como é que tá, pessoal? Aqui não entrou ainda não. Não, mas é porque tá no TV. É. Ah, entrou. Entrou? Aê! Louvado seja Deus, palavras Nossa, daí que a minha agora esposa foi. que já fez promessa para todo mundo. Bom. Então aperta coraçãozinho aqui, pessoal, que faça subir um monte de coraçãozinho aqui, ó. Show de bola. Nossa, Estamos num maravilha. tablet aqui, um trambolho No aqui, no iPad, trambolho. Tá funcionando. Vamos lá, marcar a hora aqui, 9h30. Vamos lá. Com 30 minutos de atraso. Peço desculpas, mas é por uma boa causa, né? Sim. Doutora Bárbara, né, vamos começar pelo começo, enquanto o pessoal tá voltando, tá aparecendo. Chama aqui, ó, se o pessoal clicar, não é você, tá, Bárbara? Mas o pessoal clicar nessa setinha, chama os colegas dentistas, chama a avó, a tia, o primo que está desesperado, porque o sorriso da Bárbara dá para ver que nós vamos sair dessa, tá? É mais um desafio que a humanidade está passando. Nós estamos tendo a oportunidade de entrar para a história, nós vamos estar no livro de história daqui a um tempo, não é mesmo? Verdade. Mas vamos bater o papo. Vamos lá. Bárbara, de onde que você é? A gente fez uma enquete aqui em casa pelo seu sotaque, na hora que você mandou o vídeo, um monte de gente mandou algum comentário, né, do seu sotaque. De onde que você é? Onde que você estudou? Há quanto tempo você se formou? Dá um pouquinho aí da sua... Faz uma introdução de quem é a Bárbara Bastos. Então, prazer estar aqui conversando com você e tendo todo mundo aí do Brasil para me assistir. Eu nasci em Brasília, porém eu nunca morei lá, só nasci. Eu me considero, na verdade, de Uberlândia, porque toda a minha família é de Minas, da cidade de Uberlândia. Eu formei na Universidade da Unitri, eu acho que foi no ano de 2013, 2014. E é isso. Bacana. Eu moro aqui. Então, esse sotaque é de Uberlândia. Uberlândia, né? O sotaque com certeza de Uberlândia. Show de lá, show de bola. Você tem alguma especialidade na clínica geral? Fez alguma coisa aqui? Ou logo que formou já zarpou para a China? Então, assim que eu terminei a faculdade, eu já tinha a possibilidade de vir para a China. Porque o meu pai, ele é dentista e ele já morava aqui. Então, assim que eu terminei... Quando eu estava começando a terminar a faculdade, eu já vinha me trabalhando e tendo a curiosidade de vir para cá, para morar com ele, para ver como que eram as coisas. Pera, eu esqueci a pergunta. O que foi a pergunta? Especialização. Então, quando eu formei, eu não tive tempo de fazer uma especialidade. Não cheguei a fazer nenhuma especialização, porém eu fiz algumas, como que fala? Atualizações. Eu fiz atualização em endodontia e dentística. Bacana, bacana. Então, a minha próxima pergunta você já respondeu. Que raios você foi fazer na China? Por que cargas d'água você foi parar do outro lado do mundo? Porque seu pai já era dentista aí, é isso mesmo? Eu me pergunto até hoje o que eu faço aqui. Mas brincadeira, mas assim... o meu pai, na verdade, eu cresci em Portugal. Toda a minha infância foi em Portugal. Morei do 1 ano aos 15 anos. Então, eu sempre fui acostumada a morar fora.
E o meu pai, ele é dentista e ele saiu do Brasil, foi trabalhar em Portugal por muitos anos. Ele trabalhou, acho que por uns 20 anos, se não me engano. E surgiu a oportunidade de uma proposta muito boa daqui para ele, para sair de Portugal para vir para cá. Nisso ele aceitou. Então, desde que ele mora aqui, eu meio que despertei esse interesse pela China. E, na verdade, desde que eu sou criança, todo mundo acha que eu tenho alguma influência asiática. Apesar de não ter nenhuma influência asiática, muitas vezes já me perguntaram se eu tenho algum parente chinês. E, enfim, assim, coincidências ou não, eu acabei vindo parar na China. Que legal, que interessante. Mas aqui, você chegou a atuar no Brasil, atendeu o paciente aqui no Brasil, ou logo, por favor, já foi para a China? Porque eu quero saber qual que é a diferença da odontologia brasileira para a odontologia chinesa. Olha, eu não atendi no Brasil. Eu saí da universidade, eu fiquei 1 ano parada, porque eu estava esperando a minha documentação ficar pronta e acabei não atuando, não fazendo nada aí no Brasil. Eu cheguei aqui na China, assim, na cara e na coragem. Que bacana. E uma pergunta que já me fizeram, né? Para repassar para você. Como que faz para ser dentista na China? Bom, primeiro você tem que querer muito, muito. Você tem que ter a mente muito aberta. Você tem que ter um nível de aceitação, assim, muito grande, porque as diferenças são muito grandes. E, obviamente, tem que ter toda uma documentação legalizada, tem que ter... a burocracia em si da documentação é bem chata, muito chata, mas não é impossível. Mas eu acho que se a pessoa quiser muito, aqui realmente é possível. Não é como tem alguns outros países que é quase impossível essa possibilidade. E é possível sim se a pessoa querer. O maior entrave mesmo é a questão da aceitação e da pessoa ter interesse em ficar aqui. Faço ideia. E uma pergunta que está todo mundo pensando aí no fundinho. Vale a pena, não precisa falar, mas vale a pena ser dentista aí na China? Vale. Em questões financeiras, vale. Vale bastante. Excelente, excelente. Uma pergunta também, porque você me falou que a odontologia é diferente a questão da profissionalização dela, de clínicas e tudo mais. Como que você é remunerada? Por salário fixo, por produção? Como que funciona? Não precisa falar valores, é óbvio, tá? Mas só para o pessoal, porque aqui a gente conversa muito como remunerar dentista, como atender em outras clínicas. Como que funciona aí a cultura? Então, em relação ao salário, eu acho que isso é conversado na hora que você vai fazer a entrevista de emprego ou que tiver que ser feito para conseguir aquele emprego. Isso é conversado na hora que você faz e é negociado na hora. Na minha situação, eu recebo um salário base e recebo também a questão da produção. Interessante. Me perguntaram aqui, deixa eu ver, teve uma pergunta aqui. Enfim, pode perguntar. Tá. Pergunta. Peculiaridades do povo chinês. A Keiko até complementou aí. O povo chinês, o brasileiro, né, é exigente com os dentes e tudo. O chinês aí também tem essa cultura, ou é igual em alguns países europeus, onde o pessoal está pouco se lascando para dente. O pessoal tem o hábito de cuidar de dente aí. Tratamento de dente é acessível ou é só para o público mais elitizado? Como que funciona? Então, para dar uma noção, para vocês entenderem um pouco, a mentalidade das pessoas... Eu tô com 2 cachorros aqui, eles estão se estranhando um pouco, eu vou ter que ajudar uma chamada de atenção. Para vocês terem um pouco de noção, a mentalidade da odontologia aqui, das pessoas aqui, equivale talvez a uns 20 anos atrás em outros países, assim, atrasado. A mentalidade é muito, muito atrasada. Agora, em compensação, a questão tecnológica é coisa de outro mundo, né? Fiquei distraída aqui com os cachorros. Não tem problema, não. O povo chinês está um pouco atrasado
na cultura de tratamento odontológico, mais de tecnologia, tecnologia de ponta, né? Sim. Interessante, interessante. Sim. Ah, e você perguntou se eles se importam com a questão bucal. Eu noto que desde quando eu iniciei até agora, eu tenho notado sim uma certa diferença no meu público. Isso é algo que eu vejo no meu público. Principalmente estrangeiros que já foram fora do Brasil, que eles são mais assim, economicamente melhores de condição e que falam inglês. Essas pessoas, eles têm uma mentalidade um pouco mais similar à mentalidade ocidental, da questão estética, eles são mais cuidadosos. Agora tem o chinês raiz, aquele assim, antigão, que nunca saiu daqui, que não fala inglês, não entende nada do inglês e de outras línguas. A mentalidade é muito atrasada. Legal. E você está aí há 3 anos atendendo, né? Há 5 anos morando, Sim. mas há 3 anos atendendo, não é mesmo? Isso. Hoje você considera a China um país muito mais à frente do Brasil em todas as questões, não só odontológicas, mas em organização, porque a gente aqui no Brasil tem a cultura de ter um pouco de visão de China, e você está numa cidade extremamente evoluída, né? De país lotado, aquela confusão e tudo mais. Qual que é quem mora na China, qual que é a vantagem de estar aí na China? Bom, a vantagem, primeiro de tudo, é a segurança. A gente se sente extremamente seguro aqui. Se você for perguntar para vários estrangeiros e chineses também, a sensação de segurança que a gente tem ao morar aqui é uma coisa assim que eu nunca senti em outro lugar. Na Ásia em si, eu já viajei bastante pela Ásia e eu me sinto muito segura. Sim. Porém, aqui o nível de segurança é maior porque assim, o governo controla muito mais, né? Controla até seu pensamento e a gente nem sabe. Tudo é muito controlado. Então, para mim, o ponto positivo é a questão de segurança. Bacana, então vamos começar agora a entrar no tema, né, do nosso motivo principal da live. É lógico que é um prazer conhecer a cultura de um dentista, né, no país tão diferente quanto o nosso lá na China. Mas clica aqui, pessoal, no aviãozinho, chama o pessoal para participar dessa live, que agora que é o mais importante, que é a parte onde que a gente vai ver como que eles atravessaram esse período de turbulência e agora estão no momento teoricamente mais tranquilo, né? Hoje, ela me passou mais cedo alguns dados, às 14h35, horário da China, que eram 3.267 mortes, 72.386 recuperados, atualmente 5.848 casos confirmados, né, dando um total de 81.500 casos, e apenas 118 casos suspeitos. Olha que alegria, né? Como que teve um declínio enorme. E você me falou que agora a preocupação do governo chinês é quem está chegando na China, vindo de outros países, voltando para a China e está levando o vírus novamente para o país. Quando surgiu a especulação, quando começaram a anunciar o vírus, como que vocês se comportaram aí? Vocês sabiam da gravidade ou não? Ou já chegou como uma tsunami mesmo, o vírus pegando em todo mundo? Como que foi lá no início, nos atendimentos, quando começou a falar do Covid-19? Então, a explosão do Covid-19 aconteceu durante o Ano Novo Chinês. Para quem não sabe, o Ano Novo Chinês aqui, os anos são contados de forma diferente do ano ocidental. Então, o Covid surgiu bem nessa época. E nessa época, os chineses, eles têm o costume de todos viajarem para retornar às suas cidades natais. Porque muitos são de cidades rurais e eles migram para cidades grandes por questões de emprego. Tem muitas mais oportunidades. E no Ano Novo Chinês, todos esses milhões de pessoas... Existe um grande movimento desses milhões de pessoas retornando para suas cidades natais. Então, o fator que disseminou muito a questão do Covid-19 foi o mês
Foi 14 de fevereiro, foi o Ano Novo Chinês. Então, o fator que disseminou foi essa questão da grande movimentação de pessoas. Eu li que já estavam tendo casos de pessoas infectadas desde dezembro, talvez final de novembro, início de dezembro. Porém, as pessoas não tinham a informação, não sabiam o que estava acontecendo, ainda não tinha as pessoas não tinham noção ainda do que, bem, exatamente da situação. No Ano Novo Chinês, também, tudo para, as empresas param, porque as pessoas viajam. Inclusive, a minha clínica fechou por uma semana e eu também, e todos os estrangeiros também viajam. A gente costuma ou ir para os nossos países de origem ou vai viajar onde quiser viajar. Na época, eu estava na Indonésia e eu ia ficar 3 semanas. Só que eu fui acompanhando toda a situação, como que as coisas estavam acontecendo. Então, tudo que eu lia, tudo que eu sabia, era tudo pela internet. Aí, o Ano Novo Chinês, que dura 7 dias, por conta da explosão, o governo assumiu que realmente tinha alguma coisa acontecendo. Aí, todas as empresas começaram a estender a data de retorno ao trabalho. E nisso foi estendendo, e até hoje ainda não voltou. Pelo menos na minha clínica, estamos em março e ainda não voltou o atendimento. Então vocês estão parados, que seria uma pergunta. Deixa o cachorrinho aí ser feliz, vamos põe ele para participar da live também. Uma das perguntas era essa. Então você está sem atender desde 14 de fevereiro, é isso mesmo? Isso, aham. Então já são 30 dias, 38 dias sem atendimento. 37, 38 dias sem atendimento. Sim. Porque assim, a cidade é muito grande. E a cidade é separada por distritos. Cada distrito... Fala o nome da sua cidade aí. Perguntaram aqui o nome da sua cidade. Eu não sei pronunciar. A pronúncia é Guangzhou, só que as pessoas geralmente, quem não entende assim, a questão do mandarim, fala Guangzhou. Guangzhou. É onde que tinha um time de futebol, onde contratou inúmeros jogadores. Você até, inclusive, eu vi que você atendeu o Ricardo Goulart, né, um jogador brasileiro de seleção. Então, é uma cidade enorme, uma cidade super avançada aí, não é mesmo? Uhum. Sim, tem quase 20 milhões de habitantes. Assim, a gente não sabe exatamente o número de... Eu não sei exatamente o número de pessoas, mas que eu saiba, eu acho que é por volta de uns 20 milhões. Perfeitamente. Então é muito monstruosa a cidade. E como que... Faço ideia. E como que está voltando a rotina, né? Você falou que está começando a voltar a rotina, desde 14 de fevereiro fechado. Como que está funcionando gradativamente a volta dessa rotina de trabalho da cidade? Como eu falei, a cidade é separada em distritos. Então, o retorno do trabalho das pessoas está de acordo com o distrito que a pessoa mora. Lugares onde teve um grande número de infectados, essas cidades está demorando mais para retornar. Onde eu moro, teve um grande número de infectados. Então, a minha clínica ainda não voltou. Porém, eu sei que tem alguns distritos da cidade que algumas clínicas estão funcionando sim. Você teve contato, conhece pessoas, ou da sua clínica, ou paciente, que foi confirmado com o caso do Covid-19, ou não ficou sabendo de ninguém aí que teve essa infelicidade? Não, eu só soube de suspeitos, mas confirmados que eu saiba, eu não conheço ninguém. Graças a Deus, graças a Deus. A questão dos atendimentos de urgência. Você chegou a fazer algum atendimento de urgência? Qual foi o critério que teve? Você ficou sabendo de clínicas que abriram ou ficou tudo por conta do governo? Como que funcionou aí? Não existe essa de atendimento de urgência. O governo fechou e está fechado e não tem essa. Porque as clínicas aqui, elas são controladas pelo governo. Se te pegarem, assim, não tem uma... E as clínicas são muito grandes também. Não é igual o sistema no Brasil, que são clínicas privadas e menores. Aqui as clínicas são gigantes e muito controladas. Então,
Não soube de nenhuma clínica. Aí Nenhuma. não é comum ter um dentista individual, um consultório, igual tem aqui no Brasil, um dentista que Não, atende sozinho, não tem. Você me não. falou que é tudo franquia, praticamente. É, o dentista que trabalhava na minha clínica, ele abriu uma clínica para ele, mas assim, mesmo a clínica dele é uma clínica grande. É Entendi. diferente, é muito Ninguém, diferente o sistema ninguém de clínica. começa pequeno aí, né? Todo mundo já chega Não, atropelando. não. É. Já E isso chega que é um grande. perigo que no Brasil está prestes a acontecer se os dentistas não se organizarem estruturalmente, empresarialmente, né? Ter cuidado com a administração do consultório, porque a odontologia no Brasil ela é muito amadora. Porque é muito fácil abrir um consultório, ganha um dinheirinho, é rentável e vai largando a gestão do consultório e acaba sendo engolido por grandes clínicas, grande rede de franquia e às vezes acaba culpando de maneira até um pouco precipitada o sistema de franquias ou clínicas grandes porque é uma concorrência desleal, né? Mas uma coisa que você me falou que eu achei muito interessante é o seguinte: o governo mandou fechar todas as clínicas. Não tinha papo, né? Fechou, pronto, acabou. O que acontece se um indivíduo abrir a clínica ou se um indivíduo fugir, resolver burlar a regra do governo? Vai preso. Vai Sim, então, preso e é muito, muito complicado aqui. Aqui existe pena de morte. Então, o pessoal aqui não brinca, não. perfeitamente. E Como que o está pessoal é sendo? obediente. Você até falou que esse horário da nossa live, provavelmente você receberia uma visita do pessoal chinês, do governo chinês, porque você está sendo monitorado, a quarentena e tudo, porque teve viagem. É... Como que está sendo a quarentena aí? Porque é o seguinte, eu vou te contar um segredo, como que está sendo a quarentena aqui no Brasil, tá, Bárbara? Uhum. A quarentena todo mundo fica em casa, mas na hora que dá vontade de ir na casa da mãe, vai. Aí tem que ir na padaria, dar um pulinho na padaria. Aí desce para passear com o cachorro na praça, dá aquela volta. Aí tem uma pessoa que gosta de dar uma corridinha e tudo mais. A quarentena aqui está sendo assim. Aí, está sendo desse jeito também? Como é que é? Não, de jeito nenhum. Aqui a quarentena é muito, muito dura. Igual eu te falei, que talvez vão bater aqui na minha porta para me falar que eu não posso sair de casa de novo. O sistema de quarentena aqui foi muito, muito duro. Se fosse pego na rua, teria problema, mas uso de máscaras na rua é obrigatório até hoje. Você não pode sair de casa sem máscara. No meu caso, quando eu cheguei de viagem, tem alguns dias, já tem uns 7 dias, uma semana que eu tô de quarentena agora. E até então, eu estaria de quarentena, mas eu poderia sair de casa, assim, para ir no mercado, para comprar alguma coisa, ou para levar o cachorro na rua. Porém, ontem saiu um comunicado oficial do governo de que pessoas que chegaram na China a partir do dia 8 de março não podem sair, não podem colocar o pé fora de casa. E nisso, ainda não aconteceu comigo, que ainda não vieram aqui. Mas eu sei que os meus amigos colocaram câmeras nas portas das casas deles para monitorar, caso aconteça alguma coisa, e colocaram um sistema de alarme também, que quando abre a porta, soa o alarme. Então, É é mesmo? uma coisa bem Mas vamos lá, real. se você precisar de comida, supermercado, como que está funcionando aí? Então, aqui é tudo feito online. Já normalmente, o sistema de compras online já funcionava normalmente. Então, acaba que a quarentena meio que foi tranquila, porque as pessoas aqui são muito conectadas online. Tudo é feito online. Então, para pedir comida, você não pode nem descer no prédio para pegar. Tem que deixar aqui na porta de casa. E tudo é feito online mesmo. E chegou a faltar alguma coisa? Aquele desespero de prateleiras vazias? Como se fosse online, mas está faltando alguma coisa? Não, nunca faltou nada, nada. Só deixa eu comentar uma coisa que eu acho importante. O governo, ele cancelou tudo foi fechado, mas as coisas essenciais se mantiveram abertas, mas não todas. Alguns mercados continuaram abertos,
Alguns bancos estiveram abertos. Eu li que teve uma pergunta de SUS, dentista. Tem dentistas em hospitais públicos, hospitais chineses. Eu acredito que eles talvez, não sei te falar. Isso é uma coisa que eu vou ter que ver depois, que eu vou descobrir depois. Talvez quem tinha alguma urgência, talvez procurou os hospitais chineses. Sim, sim. Então, em hipótese alguma, dentista pode atender, não é mesmo? Não. Agora, para o pessoal que está um pouco... Em uma das tentativas de conexão que a gente teve, né? Eu falei o seguinte, porque eu ouvi um áudio, né, de uma pessoa até muito, muito influente na parte de dentistas, que eu teve um ponto que eu discordei, é o seguinte... Algumas estratégias para a clínica funcionar em período com urgência, emergência, para poder não cair muito o rendimento. E eu vejo que no Brasil, os dentistas, o brasileiro em si, né, gosta de dar um jeitinho para tudo. E eu estou muito preocupado nessa questão de urgência e de emergência, que vai virar um mercado do momento. Né? O pessoal vai começar a batalhar por urgência e emergência, a fim de levantar um dinheirinho. E realmente é preocupante a situação de todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa de dinheiro. Só que eu peço aos dentistas que, primeiramente, eles fazem uma autoanamnese, né? Para ver se ele não é do grupo de risco, para ver se ele realmente está com a saúde em dia para poder tentar encarar esse vírus e para ver se vale a pena, né? E depois olhar para dentro da sua casa, né? Olhar os seus parentes, às vezes tem um idoso, né? Algum paciente com algum parente com problema respiratório, enfim, a pessoa às vezes traz de maneira sintomática o vírus para dentro de casa. E aí que mora o perigo. Às vezes atrás de uma urgência que vai ganhar 300, 400, 500 reais. A questão é, nós estamos começando tudo isso que a China viveu. Qual o recado que você dá de quem presenciou, de quem está vivendo aí uma quarentena de verdade para os nossos colegas e até para a população em geral do Brasil? Olha, é muito complicado a gente comparar países, né? Primeiro que o governo aqui é muito diferente, então o governo aqui foi muito firme para controlar a situação. No Brasil existe a liberdade de expressão, existe a liberdade de qualquer coisa. Aqui não existe liberdade, então o que o governo falou está falado. Só que também aqui a situação ficou muito, muito feia. As pessoas estavam morrendo, foi uma coisa muito grave. E a profissão do dentista é um dos mais, um dos mais que está no topo de risco. Isso se não for mais, eu li que era o que está no topo da lista de pessoas de mais risco de contaminação e contaminar outras pessoas. Então, sabendo disso, eu acho que é muita irresponsabilidade. Porém, eu entendo, né, que tem toda a questão de tem que pagar a conta. É difícil ainda da pessoa entender que realmente algo está acontecendo. Aqui também teve um processo das pessoas entenderem a gravidade da situação. Chegou num nível tão difícil e tão ruim que as pessoas mesmo entenderam que realmente as contas vão depois dar-se um jeito. Se morrer, depois não tem como dar jeito. Mas agora pagar a conta se vira. O governo sim ofereceu algumas formas de ajudar a população e algumas empresas. Eu não sei te falar agora quais são as coisas que o governo fez para ajudar a população nessa situação. Porém, depois eu vou dar uma pesquisada. Quando eu voltar a trabalhar, aí eu vou perguntar para o pessoal lá na clínica como que foi para eles e eles vão... Depois eu passo essas informações. Perfeitamente. É porque você até comentou comigo que está sem receber esse tempo todo, né? Só que, graças a Deus, tem recurso próprio para poder... Só um minutinho, que a produção está trazendo isso. Precisa de uma extensão, amor. Mas eu acho que não vai precisar por enquanto, não. Onde que eu parei? Do pessoal tá tendo alguma ajuda, graças a Deus você não precisou, né? Mas tem pessoas mais humildes. Provavelmente está tendo ajuda. Você não recebeu nada do governo até então? Não, ainda não.
Mas a minha situação é muito diferente, assim, é muito diferente. Eu acho que talvez as pessoas, talvez no próximo mês eu vou receber sim, mas eu acho que não vai ser o valor integral, não sei. Perfeitamente. Tem uma diferenciação de atenção do governo para os chineses e para os estrangeiros, ou a partir do momento que você está aí, está no mercado, está fluindo legal, o governo também te atende da mesma maneira? Não, o estrangeiro aqui, a mão de obra estrangeira é altamente valorizada. Então, o estrangeiro aqui tem privilégios que os chineses não têm. Porém, nessa situação, foram todos iguais. Todos foram julgados da mesma forma e passaram pela mesma situação. Inclusive, agora, os estrangeiros que estão retornando para a China estão tendo regras duras, mas assim, na verdade, está todo mundo na mesma situação. Perfeitamente. Olha, o que eu acho que é o ponto mais interessante dessa live, o pessoal, se quiser pergunta, pode mandar. Pode mandar pergunta fora do Covid também, sabe? De procedimentos, questões odontológicas. Mas o que é o mais importante é para o pessoal ter a aceitação que nós vamos ter que parar, né? É aquilo que você falou. E tem uma frase rolando muito aí que o falido ele recupera, o falecido não, né? Mas se você falar assim, mas eu preciso de dinheiro para botar... tem gente que depende de mim, eu tenho que colocar comida dentro de casa. Olha, chegou o momento, tá? Se você é extremamente preocupado, estou falando para você, dentista, que vai começar a quarentena agora, e você é uma pessoa correta, é uma pessoa extremamente preocupada com o seu nome, com o seu CPF, nunca atrasou nada, parabéns. Mas chegou a hora da gente não colocar o nosso CPF em primeiro lugar, tá? Chegou a hora da gente colocar a nossa família em primeiro lugar. Primeiro conselho que eu dou, coloque prioridades em contas a pagar, tá? Mas vai ter juros altos. Olha, se for para ficar descapitalizado, que corra juros. Depois paga, depois se lasque, mas pague com saúde. Depois, negocie com o banco. Tá no cheque especial, já liga lá amanhã e fala, olha, eu quero negociar meu cheque especial em 10 vezes. A hora que der, paga. Cartão de crédito, tá com aquela fatura bombada. Negocie o cartão de crédito, tá? Não fique totalmente descapitalizado, né? Quem vai fazer alguma compra no supermercado, compra o básico, não compra coisa supérflua, né? Porque às vezes a gente está em casa na internet, começa a comprar um monte de bobagem e tal, que pode esperar. Uma dica importante, compre tudo parcelado. Guilherme, mas eu não gosto de comprar parcelado. Eu também não, eu detesto comprar parcelado. Mas um exemplo, você vai fazer uma compra do supermercado, R$400. Eu tenho giriza de parcelar a compra de comida em casa, né? Eu penso assim, mês que vem eu tenho que comer de novo. Mas chegou a hora de você dividir. A hora que a mulher perguntar, quer dividir de 2, 3 vezes? Divide sem juros. Na pior das hipóteses, você liga lá e fala, eu quero pagar todas as minhas faturas a vencer do cartão, né? Agora, quanto mais a gente conseguir protelar os vencimentos, melhor, né? O governo aqui está dando algumas ajudas de prorrogar vencimento de financiamento, de imobiliário, empréstimo. Então, tem que batalhar por isso, tá? Esse é o meu recado, que a pessoa não deve agora preocupar em honrar o CPF. É lógico, não confunda as coisas. Eu não quero criar um mundo de caloteiro, mas em tempo de pandemia, em tempo de crise, a sua saúde é mais importante, a saúde dos seus entes, dos seus familiares é muito mais importante. E você concorda comigo, Bárbara? Você que está lado a lado aí com essa recuperação da China? Concordo completamente. A mentalidade, eu entendo a mentalidade, a preocupação das pessoas querendo pagar a conta. Muita gente pensa, não é tudo isso, é exagero. Eu entendo essa mentalidade. E eu sei que com o tempo as pessoas vão começar a entender que realmente a situação é séria. Isso assim, se as pessoas começarem a ficar em casa, os níveis de contaminação vão diminuir. Talvez não vai chegar ao ponto que países como a China, como a Itália agora, como a França estão indo. Talvez não precise chegar a esse ponto para as pessoas entenderem. Tomara. Mas se chegar a esse ponto, aí as pessoas vão ver o que eu e pessoas que viveram isso passaram e vão entender que realmente com saúde não se brinca e você atendendo
Você é um vetor, não só você está se contaminando, mas você vai estar contaminando todo mundo que passar por você. A partir do momento que você sair da porta da sua casa, você vai estar contaminando o elevador que você toca, você vai estar contaminando a porta que você abre, você contamina pessoas, o filho, a filha, a família, os amigos, o taxista, o pessoal do mercado. Então é muito sério, gente. Tem que ficar em casa. O pessoal está perguntando aqui, a Dani está perguntando, previsão de voltar a trabalhar. Ela já falou que algumas clínicas já estão voltando. Como ela está numa região, que é uma cidade enorme, 20 milhões de habitantes, a região dela é uma região que teve muitos casos, ainda está protelando um pouco. Mas a rotina já começa a voltar ao normal, não é mesmo? Sim. As questões, os lugares comerciais, eles já estão funcionando. Porém, as clínicas, como as clínicas são... As pessoas sabem aqui que clínicas odontológicas oferecem grande risco, então, nesse setor, está tendo uma demora maior. Até porque eles tiveram que montar todo o sistema para que fosse possível o atendimento. Eu postei no meu Instagram, depois quem tiver interesse, dá uma olhada lá. É o primeiro vídeo que mostra como que vai ser os atendimentos a partir de agora e desde que tudo está começando. Aí vocês vão ter uma noção de como que é. Anteriormente, os EPIs, o equipamento de proteção individual que vocês usam aí, são os mesmos que a gente usa aqui? Touca, aquela máscara convencional, luva, jaleco, às vezes um capote cirúrgico no momento de cirurgia. É bem rigoroso essa questão também de contaminação cruzada no dia a dia, convencionalmente? Sim, em questão de equipamento é tudo igual, assim, parecido e um pouco até mais, assim, rigoroso. Sim, interessante. Tem uma pergunta aqui agora. Agora chegou um momento curiosidade, pessoal, todo mundo querendo ganhar sua vaga de emprego aí, ó. A respeito do processo de migração para a China, você só pode trabalhar se for convidada por alguma empresa ou governo, ou pode ir de outra forma, chegar aí, querer trabalhar e tudo mais. O William está perguntando, e tem que saber falar inglês fluentemente. Como que você comunica com o seu paciente? Faça ideia que bagunça que deve ser, né? Você tentar falar com ele no chinês. Já consegue falar o chinês ou não? Então, eu falo o básico, eu aprendi, Então, eu demorei um tempo para começar a trabalhar. Nesse meio tempo, eu fiz aulas de mandarim, eu fiz aulas na universidade, eu fiz uns 6 meses de mandarim. Isso me deu uma noção muito boa de como me comunicar. Porém, na clínica mesmo, quando eu comecei, eu aprendi na marra. Porque, assim, questões muito técnicas da odontologia, a gente só aprende quando a gente está naquela situação. Então, assim, a minha enfermeira, ela me ensinou muito e eu tenho aprendido sempre. Então, a minha enfermeira, porque aqui as auxiliares são enfermeiras, você não tem uma auxiliar, você tem uma enfermeira formada e são enfermeiras que te auxiliam na clínica. Ela fala inglês, então ela é minha também, além da minha enfermeira, ela é minha tradutora. Então, na questão de comunicação, se o paciente não fala inglês, ela traduz para mim. Você tem que falar no mínimo do mínimo, você tem que falar inglês. Entendi. Agora, o mandarim, na questão do mandarim, vai depender da clínica que você for trabalhar. Se a clínica que pede que você e deseja que você fale inglês, mandarim, não vão te contratar se você não falar. Agora, se inglês for suficiente, tá ok. E tem muito brasileiro aí atendendo já ou não muitos? Não. Eu sou uma da... Na minha cidade, só eu e meu pai somos os únicos brasileiros. Eu atendo como clínica geral, o meu pai ele atende como implantodontista. Eu sei que em outras cidades, tem uma cidade vizinha aqui, que tem dentistas brasileiros, eu conheço alguns brasileiros que atendem, porém em outros lugares. Mas assim, na China inteira, milhões de pessoas, eu conheço a maioria dos chineses, dos dentistas estrangeiros. Aqui, e eu sou dentista, eu quero ir para a China, depois de amanhã vou ser dentista na China. O que eu tenho que fazer, além de pegar o avião e chegar aí? Qual que é o passo a passo para ser um dentista na China?
Então, é só vir, realmente, na verdade. Você tem que ter toda a documentação pronta para isso. E tem documentos que você tem que trazer, assim, que só no Brasil você consegue. Então, você já tem que vir sabendo que você vai precisar desses documentos. Então, sabendo disso, você já vem com isso pronto. Com a pergunta de que precisa de convite, etc. Você não precisa do convite para vir. Você pode vir para cá para passear, para morar, para fazer alguma outra coisa. Eventualmente, você consegue algum emprego. A forma que eu consegui foi, eu fiz um perfil em um site de empregos aqui chinês. Eu fiz o perfil, eu pedi para uma chinesa para fazer o perfil para mim. As clínicas que já voltaram. E nisso as empresas, elas, é como se fosse o LinkedIn chinês. E nisso eu fui contratada através desse site. Eu recebi algumas ofertas, fiz algumas entrevistas de emprego e consegui trabalho nessa empresa com esse site. Mas tem diversas formas. Você pode. Antes disso, eu fui batendo de porta em porta, eu fui levando currículo. Mas aí você tem que validar o diploma, fazer algum curso em alguma universidade, tem que fazer algum teste, um período. Como que funciona isso? Não precisa fazer nenhuma prova. Você tem que ter apenas a documentação mesmo. Tem que ter validação de diploma, tem que ter tradução juramentada. De todos os documentos que você tiver, tem que ter documentação juramentada. Então, mas aí você vai, chega, vamos supor eu cheguei, estou com meu diploma debaixo do braço. Eu vou para onde? Eu vou para uma universidade e falo, olha, eu quero ser dentista aqui. Ou eu vou para um consulado, eu vou para onde? Onde que a pessoa procura? Oi? Eu não entendi a pergunta. Eu cheguei na China, né? Cheguei, você me buscou no aeroporto, eu estou com o meu diploma debaixo do braço. Meu diploma. Aí, eu vou para onde? Para uma universidade e falo assim, eu quero ser dentista aqui. Eles vão bater não. Como que é? Não, aí você vai direto na clínica. Se você realmente já vem com o diploma debaixo do braço, esperando que você vai procurar uma clínica, tem que procurar as clínicas. Aí nas clínicas, se eles tiverem interesse em te contratar, eles vão te dar todo o suporte para te auxiliar nessa questão de tradução. Primeiramente, eles vão perguntar se você tem a documentação toda certa. Se você tiver, ótimo. Se não tiver, eles vão falar, olha, a gente só contrata quem tem a documentação. E nisso, talvez, eles vão... Eu acho que eles te auxiliam sim. Eu já tinha minha documentação pronta, então eu já fui com tudo acertado. Agora, pessoas que não têm, talvez a empresa forneça um certo suporte nesse ponto. Bacana, bacana. Então, só porque o pessoal perguntou como que é para ser dentista aí. A parte do Covid, se alguém tiver alguma outra dúvida, porque a gente já falou bastante aqui, você falou que está 7 dias de quarentena porque estava viajando, né? Você chegou, o governo proibiu que você saísse de casa. Seu pai está aí ou veio para o Brasil ou está em outro lugar? Como é que está a situação do seu pai? Não, o meu pai ele está no Brasil desde dezembro. Ele já era para ter voltado, só que a passagem dele foi cancelada já diversas vezes. Porém, amanhã ele vai estar retornando para cá. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E nessa chegada, ele vai passar por toda uma burocracia no aeroporto. Porque, como foi falado, agora quem está trazendo de volta o vírus para cá são as pessoas que estão vindo de fora. E nisso, o governo começou, então, a colocar algumas regras para as pessoas que estão chegando no aeroporto. Então, as pessoas que chegam no aeroporto, tem uma lista de países de alto risco. Por agora, são 19 países numa lista vermelha. Se você vem desse país, tem alguns pontos que você vai ter que passar. Do aeroporto, eles vão te enviar ou para um hotel, ou vão te enviar para o hospital. Aí lá, você vai fazer o teste para saber se você está contaminado ou não. E você tem que fazer, ou você vai fazer quarentena no hotel, ou você vai fazer uma quarentena no hospital, ou eles vão te enviar para casa. No meu caso, a minha quarentena está sendo dentro de casa. Aí, agora, tem outras pessoas que estão passando por outras situações. Aí vai depender de acordo com a questão individual da pessoa. Entendi. O pessoal está perguntando aqui de EPI, do retorno de atendimento. Ela falou no feed lá do Instagram dela, acabando aqui, vocês entram lá, que é o primeiro vídeo, eu já vi como é que é.
o sistema que vai ser o controle das clínicas agora, retornando aos atendimentos. É um sistema que, sinceramente, no Brasil não vai conseguir vingar um sistema desse, porque é muito rigoroso, pelo que eu vi, né? Aí teve aquelas desinfecções de rua, o pessoal passando, jogando remédio e tudo. Teve descontaminação de pessoas. O que você viu desde que você retornou de viagem, pelo pouco que você viu na televisão e tudo mais, de ação do governo de maneira geral para a população? Então, são muitas, muitas ações. Primeira de todas é que qualquer lugar que você entra, tem pessoas checando a sua temperatura. Você tem que estar sempre de máscara. Máscara é obrigatório aqui, por enquanto. Em questão da clínica, provavelmente, na questão do EPI, eu ainda não sei, mas eu acredito que vai ser como naquele vídeo. E o governo, ele provavelmente vai passar um curso para todas as clínicas, vai talvez enviar pessoas para todas as clínicas para ensinar como que vai ser esse sistema. Aí depois que a gente faz o curso, a gente vai poder fazer o atendimento seguindo o que foi passado. Interessante. Tem algumas perguntas aqui que estão repetitivas. Quem chegou na metade da live, a gente vai deixar ela salva, tá? Porque a gente abordou algumas situações de SUS, falando que a clínica não atendeu urgência, lá a clínica particular não atendeu urgência, em hipótese alguma. Quem atendeu foi o hospital, né? Hospitais têm dentistas e também, quando numa emergência, quem atendia era o hospital, né? Vamos algumas perguntas aqui também que a gente já falou. Clínicas já estão fechadas há 40 dias. Não houve uma determinação do não houve uma determinação do governo de parar o atendimento. O que ela disse é que eles tiveram um réveillon deles lá, dia 14 de fevereiro, é a virada do ano chinês, então dá um período de férias. E aí, quando deu o período de férias, surtiu um surto, né? Explodiu um surto. E aí o pessoal foi proibido de voltar. É diferente do que está acontecendo aqui, né? Aqui está tendo que proibir de atender. Aí foi proibido de voltar das férias, não é isso? Isso. As pessoas não puderam... na verdade, nunca teve uma data. O que aconteceu foi que eles adiavam o dia. Eles falavam, dia 25. Aí chegava o dia 25, dia de mês que vem. Então, o que foi acontecendo foi um adiamento. Nunca teve, assim, aquela data determinante. E continua adiando. Aqui, ó, parece que ela te conhece, essa Azukiro. Bárbara, você viajou com seu namorado, porque a quarentena dele está diferente da sua. Se entraram juntos. Por que o seu namorado está com a quarentena diferente da sua? Porque isso vai depender do prédio que mora. O meu prédio tem regras diferentes da comunidade que ele mora. Entendi. Agora eu quero ver como que eu vou fazer aqui, que eu tive que colocar o carregador aqui. Que Nossa Senhora nos abençoe. Aí, eu equilibrando. Se cair, pessoal, é vídeo cacetada de domingo, viu? Mas vamos ver. A câmera fica para baixo, né? Máscara comum ou tem aquela máscara diferente? Você lembra daquela máscara que você usava na faculdade? Aquela que é mais abertinha? É essa mesma máscara que usa aí? Ou é aquela máscara que fecha mais? Não, é a máscara comum. Só que eles disseram que era bom usar 2 máscaras. No vídeo, o pessoal está usando 2 máscaras. Porém, na questão assim, de atendimento, eu vou descobrir só quando começar. Mas eu acho que é a máscara cirúrgica normal mesmo. Olha a importância de um governo um pouco mais organizado, e a gente tem que valorizar isso e querer isso para o nosso país, porque a quarentena dela está diferente do namorado, porque a região, o prédio dela teve índices maiores, né? Então, como que tem controle da situação? E nós não temos. Aqui está o contrário, Bárbara. Tem gente aproveitando, vou contar um segredo para você, já que são 10h20 da noite, está aproveitando para namorar na quarentena, entendeu? O índice de natalidade daqui 9 meses vai ser uma maravilha, né? Então, o pessoal está encontrando isso, segue o baile. Para quem chegou agora, fala como que é a quarentena chinesa e como que você foi recebida no aeroporto e te jogaram para dentro de casa. Gente, eu coloquei no meu feed, no meu perfil
pessoal, eu coloquei um destaque mostrando cada passo, como que foi a minha recepção maravilhosa aqui na China, para vocês entenderem como que é o controle aqui. E desde então, eu não estou podendo sair de casa. Eu estava podendo sair de casa para fazer compras, porque eu tenho, do lado onde eu moro tem um mercadinho, eu estava indo lá para comprar o básico, para poder ficar em casa. Mas ontem surgiu uma nova lei de que pessoas que chegam na China a partir do dia 8 não podem sair de casa. Então, não pode, gente. Quarentena é ficar em casa. Não é outra coisa. Não é férias, é casa mesmo. Não sabe a origem do vírus? Eles estão falando sobre isso. Aí na China, eu vi que você fala muito disso. Consegue falar qual que é a origem do vírus, né? O que eles estão comentando e que eles estão ventilando da origem do vírus? Como que ele disseminou? Tem alguma informação disso ou não passa nada disso para vocês? Tem algumas ideias, informações, mas tem milhões de teorias, né? Uhum. Das informações, inicialmente falaram que foi vindo de cobra. Depois, não, primeiro veio de morcego. Morcego. Chegou pra gente aqui foi morcego, Batman. Foi o morcego. Depois falaram que foi cobra. E eu vi também, que eu li em algum site, acho que foi algum site aí, que na verdade foi o pandolim, que o genoma, mais 99% do genoma do vírus é parecido com o do pandolim. Agora, e veio, né, dessa província de Yunnan, dizem que veio dessa província de um mercado livre que tem lá. Nesse mercado vendem animais exóticos, vende comida, vende de tudo. Inclusive, todos esses animais que eu citei têm para vender para consumo nesse mercado. Então, eu ainda não tenho informação, a gente não sabe exatamente o que é. Mas tem algumas ideias. Alguma pessoa lá no início falou assim, olha, mas como confiar nesses números do governo chinês? Porque se eles regulamentam tudo, eles monitoram tudo, será que esses números são verídicos? O meu ponto de vista, antes da sua resposta, se a gente não acreditar no governo, né, ficar pensando só em teoria da conspiração, a gente vai ficar maluco, né? A gente pelo menos tem que acreditar no que está dando a informação. Mas a percepção foi mais grave do que realmente está sendo anunciado, igual você me falou, 3.267 mortos, mais de 80 mil infectados. A sua percepção foi maior que isso ou parece ser verdade? Eu acho que foi maior. Eu acho que foi maior, sim. Porque se dizem que começou a partir de novembro, do final de novembro para dezembro, até então, provavelmente as pessoas iam para fazer atendimento no hospital, morriam e as pessoas não sabiam identificar o problema. Então, até realmente identificar o problema, eu acho que sim, já teve outros números. O governo que forjou os números, né? Então, assim, não é estratégia do governo forjar o número. É a mesma coisa que deve estar acontecendo aqui no Brasil. Agora que está começando a fazer os testes, vai aumentar muito, né, o caso. Eu não acho que seja forjado, não. Eu acho que quando explodiu assim, a situação, o governo passou sim a mostrar os números e a gente tem aplicativos, a gente tem informação assim de tudo, números, quase número, a gente tem em hora real, em direto. Eu vi que você me mandou. Quando alguém morre, a gente sabe. Tem uma colega aqui que ela está preocupadíssima com o médico. O primeiro médico que diagnosticou, que logo que ele falou do vírus, né, para o mundo, ele veio a falecer. Você sabe dizer se ele tinha alguma outra doença que entrava no grupo de risco ou isso também não foi ventilado? Eu não sei te dizer. Eu acho que provavelmente foi do vírus, né, que ele morreu. E eu acho que ele era novo, mas eu não sei se ele tinha algum problema de saúde, não. Entendi. Na rua aí, você tem que sair para a rua agora, sair correndo para a rua, tem que pôr máscara. Qual máscara? A mesma que a gente atende ou aquela mais fechadinha? Aquela convencional ou aquela N95 que chamam aqui? Eu uso o convencional, mas a regra, você tem que sair de máscara, mas não tem uma específica.
Porque a máscara, ela não previne, ela não impede, né? Ela só ajuda a não disseminar o problema. A Então, você máscara é usa para quem máscara. está contaminado não passar, não é isso? Isso. Aqui o Mas governo, até mesmo assim tem que usar. até os próprios os conselhos estão orientando a gente a atender, se for atender, com a N95, que é uma mais fechada, assim, sabe? Essa aí é Mas legal. aí a máscara convencional está funcionando. Uma outra pergunta. Você tem comida estocada? A mãe dela quer saber. É a sua mãe, parece, né? A sua mãe que está aqui, né? Sua mãe está preocupada com você, tá? Ela pediu para eu te perguntar se você está cuidando direitinho e está com comida estocada. Eu estoquei algumas coisas, porque eu não tinha comida estocada, porque eu estava tendo possibilidade de comprar comida de vez em quando. E então eu não estoquei. Mas ontem, quando eu recebi a notícia de que eu não posso sair de casa de jeito nenhum, aí eu corri no mercado, comprei assim muitas coisas e estoquei agora. Então agora eu estou preparada para os próximos dias. E o que Mas você assim, não foi come nada aí? monstruoso, não. O que comem na China? Escorpião? O que você estoca escorpião? Como é que é? Ou é arroz, feijão? Não. É individual. Na sua casa você cozinha o que você quiser comer. Parece um Não, pouco, consegue um pouco da nossa. É só macarrão. Não, tem de tudo. Na minha casa eu como está muito preocupado com o ver se que a gente der. conta os atendimentos. Fala para ela, Fadinho, porque ela não... Então, agora, para a gente finalizar, né? São 40 dias que você ficou parada. Algumas pessoas que entraram depois. Aí ela já tem previsão de voltar? Você já tem uma certa previsão de começar a voltar daqui 10, 15 dias, não é? Isso aí vai ser gradativo, Eu acho que sim. Eu acho que sim. com os cuidados que você já até postou lá no feed, que está lá um vídeo bem interessante para poder ver, né? O John está perguntando alguma dica de gestão. Você quer uma dica de gestão chinesa ou brasileira, né? Porque, na verdade, hoje aqui é mais para conhecer, saber como que está a realidade lá na China, né? Foi muito interessante. E você ia falar alguma coisa? Eu quero muito saber de como que vai ser para depois dar a volta. Tem mais algum recado, Bárbara? Alguma coisa importante que você está vendo de diferente que está acontecendo no Brasil e algo que está te preocupando com como o brasileiro está lidando com essa situação, independente da profissão? Eu acho assim que a China, a diferença que eu vejo entre Brasil e China é que o Brasil está tendo o privilégio de poder observar outros países e se precaver antes das coisas começarem a ficar realmente ruins. Então, eu acho que essa é a diferença. Na China, tudo foi assim, começou do nada. Então, só que a gente também aqui tem o governo que deu um suporte muito forte para a população. Ao contrário, no Brasil, que eu vejo agora sim que o governo tá realmente fazendo algumas coisas, mas eu não sei ainda se é o suficiente, porque não depende só do governo, depende da mentalidade das pessoas. Não é só o governo que tem que ficar em casa, não é só o pessoal lá do parlamento que tem que ficar em casa, é a população inteira. Então, assim, eu acho que a diferença maior é a conscientização. Aqui as pessoas entenderam muito rápido de que tinham que parar e ficar em casa. No Brasil, eu acho que talvez está demorando um pouco esse entendimento. Mas eu acho que essa é a maior diferença. E olha só, talvez não seja o que o brasileiro está querendo ouvir nesse momento. Mas qual o tempo, se você fosse fazer uma aposta, que eu acredito que a quarentena, de fato, ela vai começar amanhã, tá? Tem muita gente que parou de atender sexta, sábado, ainda não teve muita disciplina. Quanto tempo você acha que, no mínimo, a gente vai ter que ficar quietinho dentro de casa para não disseminar o vírus? Olha, é muito difícil saber. Não sei, de verdade, porque é tudo muito novo. Aqui foi onde tudo começou, então foi assim, a questão virou muito grande. O Brasil ainda não está nesse nível, mas se a gente observar, por exemplo, a Itália, que começou também na forma que o Brasil está indo, a gente vê, né? Talvez possa ser o futuro que o Brasil espera se não começar a entender a situação. Legal, Agora, muito legal.
Na verdade, eu já quero agradecer, porque vai cair a live daqui a pouquinho, ela completa 1 hora, ela cai automático, tá? Eu espero, quem sabe, a gente marca um bate-papo mais para frente, no final da semana, para você contar como que está a evolução, né? Talvez você tenha mais informação. Aí o pessoal organiza as perguntas para ficar mais legal. Muito obrigado, tá? Que Deus te proteja, que você tenha uma retomada aí na